see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away. Unidades para medir arcos de circunferência ou ângulos. As unidades usadas para medir arcos de circunferência são arcos de circunferência, graus ou radiano. Então, se você quiser medir um arco, você ou usa graus ou radiano. Vamos ver o que é o grau. O grau, quando dividimos uma circunferência em 360 partes congruentes, cada uma dessas partes é um arco de 1 grau. Tá? Então, nós temos 4 ângulos que são ângulos muito estudados. Eu tenho um ângulo de 90 graus, que é essa abertura aqui, que é esse arco aqui, provocando essa abertura. Lembra que isso é o símbolo que representa o 90 graus. Nós temos um arco de 270 graus, veja bem, ó. Como se fossem 3 fatias, ó, do de 90 graus. Uma fatia, aí, se eu pegar aqui, 2 fatias, aí aqui 3 fatias. Então, o A percorreu daqui até o B. Então, 3 vezes o 90, 3 vezes o arco de 90, que dá 270. Porém, poderia ser de meia volta. Meia volta são 2 de 90. Ó. Meia volta são 2 de 90. Ou poderia ser também 360 graus ou nulo. A diferença do nulo por 360, esse aqui é de 360 graus. Por quê? Porque está tudo laranja, está tudo pintado. Se fosse o arco nulo, estaria tudo em azul, que estaria essa cor aqui, ó. Então, a diferença está na cor, entendeu? Se for a cor original da circunferência sem o A se movimentar, você tem ali, né, o ângulo nulo. Se coincidir e pintar tudo, aí vai ser o ângulo de uma volta. O que agora é um radiano? Um arco de 1 radiano, que é 1 rad, pega só as 3 primeiras letras. 1 rad é um arco cujo comprimento retificado é igual ao raio da circunferência. Então, 1 rad é um arco igual, que tem comprimento igual ao raio da circunferência. Então, está aqui o raio, né? Está aqui o raio. A medida desse raio é a medida de 1 radiano. Tá? Um rad é um arco cujo comprimento é de 1 raio da circunferência. Isso deve ser interpretado da seguinte forma. Se temos um ângulo central de medida de 1 rad, uma medida unitária, então ele subtende um arco de medida de 1 radiano e o comprimento de 1 raio. Se temos um ângulo central de medida de 2 radianos, então ele subtende-se 2 radianos e comprimento de 2 raios. Se temos um ângulo central de medida
alfa radianos, então ele subtende um arco de medida alfa radianos e um comprimento de alfa raios. Assim, se a medida alfa do arco for dada em radianos, teremos o seguinte: vai ser a medida do raio, né? A medida do raio do rad vezes a medida do raio, comprimento. Então, comprimento do arco AB, comprimento desse arco AB é igual ao comprimento do raio OA ou OB. Então, o comprimento desse arco, comprimento do arco, a medida do arco AB, esse azul mais escurinho aqui, é igual à medida de um rad, de um raio, tá? De um rádio. Relação entre unidades para medir arcos. Lembre-se de que o comprimento C na circunferência de raio R é igual, nós já destacamos isso, que o comprimento da circunferência é 2πr, onde o π é 3,16 e r é o raio. 3,14, perdão. Aqui tem aproximadamente, lembrando que o π é um número irracional, tá? Conjuntos numéricos. Tem aula gravada lá do ensino fundamental sobre conjuntos numéricos. Vejam lá sobre conjunto dos números irracionais. Como cada raio R corresponde a um rad, podemos afirmar que o arco correspondente à circunferência mede 2πr. Então, como cada raio corresponde a um rad, podemos afirmar que o arco correspondente à circunferência, podemos chamar que o arco podemos afirmar que o arco a medida do arco correspondente à circunferência mede, se o raio mede um rad, então essa medida do arco é igual a 2πr, é igual a 2πr. Então, numa circunferência, num arco de 360 graus, num arco que mede 360 graus, equivale a um arco de 2π rad, né? Então, esse arco aqui é de 2π, né? Levando em consideração que esse π aqui, para a medida de arco, para a medida de ângulo, vale 180 graus, tá? 180 graus.
Agora, se eu quero um ângulo de meia volta, então metade de 2π vai ser 2π, a metade. A metade vai ser igual a π. Ah, é 3,14. Não, é medida angular. Se é medida angular, vale 180. Esse π corresponde a 180 a 180 graus. Lembra que aqui nós vamos falando de medida de arco, medida angular de arco. Se fosse 90 graus, então repare que 90 graus é a quarta parte do todo, né? Então, vai ser 2π dividido por 4. 2π dividido por 4 vai ser meio de π. E metade de π eu posso escrever assim, ó. Isso aqui se for em rádio. Metade de π rádio, ó. Metade de π rádio. Aqui é 2π rádio, tá? Estou esquecendo de colocar a unidade aqui. 2π rádio. Aqui é π rádio. O π radiano é 180 graus. Tá? E se for essa medida aqui, ó? Eu poderia pensar isso aqui de outra forma, ó. Se eu dividir isso aqui, que nem a gente fez agora, aqui nós estamos tendo 1, 2, 3. Uma dessa a gente já viu que é π meio rádio, π meio rádio. Então vai ser 3 vezes π meio rádio. 3 vezes π meio rádio é 3 meios de vezes π radiano. Tá? Agora, claro, que a gente tem que saber transformar radiano em grau. Lembrando que para transformar, só lembrar aqui, ó, que o π radiano, só escrever aqui, para te não te confundir com outra coisa. O π radiano, o π rad é igual a 180 graus. Aí pronto. Se tu sabe que o π radiano vale 180 graus, então só substituir e multiplicar. Tá? Π radiano vale isso. Levando em consideração que esse raio aqui nessa fórmula vale 1. É uma unidade. Muito bem. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape.